Eu não sou tão espiritual quanto você pensa. Hoje eu estava conversando com uma amiga minha e ela trouxe um tema para eu gravar um vídeo muito interessante: fé e religiosidade. Como muitas vezes a nossa fé não reflete realmente quem nós somos, e nós cumprimos rituais simplesmente pelo ritual, sem nem parar para refletir no que nós estamos fazendo. Por exemplo, por que você fecha o olho para orar? Por que você se ajoelha para orar? Porque na hora do louvor você precisa ficar em pé no culto e você precisa levantar as mãos? Você já parou para pensar nessas coisas? Por que você faz o que você faz? Será que essas coisas estão na Bíblia? Ou não estão? Quando você ouve uma pregação, você compara o que o pregador está falando com o que está na Bíblia? Quem te garante que o que eu estou falando aqui é certo? Quem te garante que eu não estou aqui te manipulando? Gente, eu estou há 42 anos na igreja e eu sei que é muito fácil manipular as pessoas. Eu sei como isso funciona. Quando você está há tanto tempo na igreja e você já serviu em vários ministérios em igrejas diferentes, você sabe como é fácil manipular as pessoas. E sinceramente eu só não faço isso por muito temor a Deus e porque eu sei quem é nele e eu sei o chamado que ele tem para mim. Mas infelizmente tem muita gente fazendo isso. Muita gente mesmo. E com péssimas intenções. Pessoas que querem se autopromover para alcançar o poder político, poder econômico, as coisas dessa terra e por aí vai. E como nós nos protegemos disso? Simplesmente conhecendo a palavra e tendo um relacionamento pessoal com Deus. Gente, fingir espiritualidade é muito fácil. Ter um relacionamento com Deus não é tão simples. Viver como Deus realmente quer que você viva tem sempre um preço a ser pago. E muitas vezes quem quer bancar o espiritual não paga esse preço. Na verdade, no tempo de Jesus, os fariseus, que foram as pessoas que ele mais teve problemas, eram pessoas extremamente éticas e moralmente e socialmente eram considerados o símbolo de moralidade. Mas por dentro eles eram podres. Por dentro suas intenções eram péssimas. Porque simplesmente rituais não te fazem espiritual. Ir na igreja todo domingo não te faz espiritual. Frequentar uma célula não te faz espiritual. Saber falar bem sobre a Bíblia não te faz espiritual. O que te faz espiritual é amar o seu próximo e a Deus acima de todas as coisas. Pois foi isso que Cristo disse. Jesus disse que os seus discípulos, os seus verdadeiros discípulos, seriam conhecidos pelo amor que eles tinham uns pelos outros. Quer saber se alguém é espiritual de verdade? Não olhe o que essa pessoa prega. Olhe o quanto essa pessoa ama. Olha como essa pessoa se importa com o próximo. E, gente, na igreja é muito fácil. É muito fácil. Fingir espiritualidade na igreja, na célula e por aí vai. Citar alguns versículos bíblicos, decorebas e falar coisas que as pessoas querem ouvir. É muito fácil. É muito fácil eu chegar aqui e falar tudo o que você quer ouvir. Difícil é chegar aqui e falar o que Deus quer que eu pregue para você. Chegar aqui e me expor e falar: você já parou para pensar que talvez eu não seja tão espiritual quanto você pensa? Afinal, se você não me conhece, se você não convive comigo, como você pode saber se eu sou espiritual ou não? E sabe esse pastor que você idolatra, esse político que você idolatra, esse cantor que você idolatra, será que ele é tudo isso mesmo? É muito comum nas igrejas as pessoas criticarem seus próprios pastores e ficarem idolatrando pastores que não os conhecem, porque elas não convivem com esses pastores. Porque se convivessem, talvez elas se decepcionassem. E eu não falo só de pastores não, qualquer tipo de líder. Porque o líder de verdade, alguém que se importa com você, quando você estiver errado, ele vai virar para você e vai falar:
você está errado. Gente, o bom pai, ele contraria o filho. Afinal, por exemplo, uma criança, se ela pudesse, ela brincava o dia inteiro. Mas um bom pai obriga essa criança a sentar numa cadeira durante 4 a 8 horas por dia para ficar estudando, para que ela venha ter um futuro. E ninguém condena um pai que faz isso, porque ele sabe que todo mundo sabe que ele está contrariando a criança, a vontade da criança, simplesmente para que ela venha crescer e venha se tornar um ser humano melhor, investindo nos estudos dela. E por que quando Deus nos contraria, ou um líder, ou um amigo te contraria, você não tem a mesma maturidade para receber isso? E muitas vezes age como uma criança. Cuidado com as pessoas que só falam o que você quer ouvir. Hoje nós estamos nos acostumando a criar bolhas e simplesmente ouvir pessoas que só falam aquilo que a gente quer ouvir. Pessoas que concordam exatamente com o que a gente pensa. Muito cuidado. Eu, graças a Deus, tenho amigos aqui que vão assistir esse vídeo e vão falar para mim: Bruno, você podia ter falado melhor nessa situação, você podia ter explicado melhor tal coisa, você podia ter feito assim melhor. E são pessoas que eu sei que me amam, que se importam e que muitas vezes me contrariam para me tornar melhor, porque elas estão investindo em mim, porque elas acreditam em mim e sabem que eu posso melhorar em tudo que eu faço. Então tenha do seu lado pessoas que vão falar para você: cara, você tá errado nisso. Eu tenho um amigo, Leandro, que, cara, a gente tem mais de 20 anos de amizade. E o Leandro é muito engraçado, porque já teve vários momentos que eu chegava empolgadão para contar tal coisa pro Leandro, tal, não sei o quê. E aí o Leandro via com balde de geografia e falava: cara, mas você sabe que você tá errado, né? Você sabe que, assim, na Bíblia não é assim e você tá viajando. E aí ele me mostrava na Bíblia o porquê do meu erro. Eu já fiz isso com ele algumas vezes também. E é muito bom ter amigos assim. É muito bom ter pessoas que conhecem a palavra de verdade e que quando veem que você está se desviando dela, mesmo que um bando de pessoas estejam te aplaudindo, ele chega lá e fala: cara, vem cá, então, você precisa se acertar nisso aqui. Gente, de que adianta eu ser aplaudido por você que não me conhece e as pessoas que convivem comigo saber que eu sou um hipócrita? De que adianta isso, gente? Uma das passagens que eu tenho mais temor é quando Jesus fala dos fariseus que oravam em praça pública e eles falavam e pareciam espirituais e tal, e Jesus falava: então, esses caras já receberam a recompensa deles. E a questão é: será que nós com as redes sociais não temos sido cristãos assim? Será que nós, nos nossos templos, nós não temos sido cristãos assim? Pessoas que fazem coisas para parecer que são espirituais, para parecer que estão num outro nível, mas não passam de soberbos e que já receberam a recompensa deles, que é o aplauso dos homens, enquanto Deus está olhando para o céu e pensando: meu Deus, quanta hipocrisia. E Jesus está condenando essas pessoas, não porque ele não as ame, mas porque viver de imagem é o pior peso que alguém pode carregar. Entenda, se você não é você, você não pode ser amado de verdade. Você só pode ser amado de verdade se você for você, com suas qualidades e com seus defeitos. Eu sempre falo que meu versículo favorito da Bíblia é Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor verdadeiro não existe por causa das qualidades do outro. O amor verdadeiro se prova pela capacidade de suportar os seus defeitos. Você não sabe quem te ama por causa de quem te admira. Você sabe que alguém te ama pela capacidade dela suportar os seus defeitos. Pare e pensa nas pessoas que você considera que mais te amam. Não foram os seus piores momentos? Foi naqueles momentos de mais vulnerabilidade, de mais fraqueza, e elas estavam lá. É nesse momento que você teve certeza que foi amado de verdade. Então, gente, vamos amadurecer. Vamos começar a viver um evangelho de verdade. Vamos parar de simplesmente fazer rituais.
Você lê a Bíblia todo dia por obrigação? Isso se você lê, né? Por que você vai na igreja todo domingo? E por favor, não estou dizendo para você parar de fazer essas coisas, mas que você comece a refletir: por que eu faço o que eu faço? E o mais importante, como você tem sido no dia a dia com Deus? Quer saber se alguém realmente é espiritual? Veja o quanto essa pessoa ama. Veja o quanto essa pessoa ama a Deus e ao próximo. E principalmente ao próximo. Porque fingir amar a Deus é muito fácil. Mas amar o próximo é difícil. Quer saber se alguém é espiritual? Veja o quanto essa pessoa ama. Gente, é muito fácil fingir espiritualidade na igreja. Mas quando a gente sai depois do culto e aí vai num restaurante e você não é bem atendido, é nessa hora que você mostra que você é espiritual. Quando você sai do culto e pega um engarrafamento, é nessa hora que você mostra se você é espiritual. É na sua casa que você mostra que você é espiritual. Porque, gente, servir na igreja é fácil, difícil é servir em casa. É muito mais difícil. Quando alguém está passando por uma luta e você realmente se importa com aquela pessoa, e você às vezes deixa a sua luta de lado simplesmente para ser um ouvido amigo e tentar ajudar aquela pessoa da forma como você puder, é nessa hora que você está sendo espiritual. É quando você está vendo alguém com fome e dá de comer, alguém com sede, dá de beber. É quando você ajuda todos aqueles que estão necessitados e sem ficar buscando holofotes para si. Posso te dar um conselho? Uma coisa que eu aprendi. Quando você ajudar alguém financeiramente, não conta pra ninguém, não. Eu tenho um princípio. Toda vez que eu ajudo alguém, principalmente financeiramente, eu sempre falo pra pessoa: se você for dar o testemunho, não cite o meu nome. Sabe por quê? Porque senão as pessoas começam a achar que eu sou bom. A glória começa a vir pra mim, sendo que toda a glória pertence a ele. Por acaso o dinheiro passou na minha conta e foi para a conta da pessoa. E eu tive o privilégio de participar do que Deus queria fazer naquela vida. Eu não sou bom. Bom é ele. Eu sou um pecador como você. Eu tenho defeitos como você tem. Eu passo por lutas como você passa. Eu passo por dúvidas na fé como você também passa. Porque, gente, todos nós só estamos de pé pela graça de Cristo. Nenhum de nós se basta. Todos nós precisamos uns dos outros. Foi para isso que Deus criou a igreja. Você não consegue ter uma vida cristã plena sozinho. Você precisa do seu próximo. E a sua espiritualidade é provada na sua capacidade de amar o seu próximo. Então, como eu sempre falo aqui, que nós possamos ser o amor de Jesus no mundo, porque esse é o nosso verdadeiro chamado. Isso é realmente ser espiritual. O resto pode ser ritual vazio ou simplesmente religiosidade. Mas a fé verdadeira se prova quando você é o amor de Jesus para alguém. Então a minha oração é que hoje você possa ser o amor de Jesus para alguém.